Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos e quero aqui com vocês partilhar um pouco da minha reflexão para o texto da liturgia deste terceiro domingo da Páscoa. Neste terceiro domingo, a Igreja nos propõe para a nossa reflexão o texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 a 35. Trata-se daquele episódio onde nosso Senhor Jesus Cristo aparece a dois de seus discípulos que estão caminhando para Emaús. É um texto bastante conhecido por nós e queria convidá-los a refletirmos sobre duas realidades que se fazem presentes nessa cena, que nos remetem à celebração da Santa Missa. Bom, para o início da nossa conversa, e para quem não sabe, a celebração da Santa Missa ela é dividida em duas partes importantíssimas: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra, ela compreende-se desde a primeira leitura até a oração dos fiéis. Já a liturgia eucarística, ela começa ali do ofertório e vai até a oração pós-comunhão. Nós ainda temos dois ritos que complementam a Santa Missa, que é o rito inicial, que vai ali do canto de entrada ou da saudação inicial até a oração da coleta, e o rito final, que está mais ali naquela parte de agradecimentos, de avisos, a bênção final e também o canto final. De qualquer forma, eu quero que você entenda que existem duas partes essenciais e importantíssimas para que a celebração da Santa Missa aconteça: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Elas são as duas realidades que dão sentido à Santa Missa. Uma está em vista da outra. A liturgia da palavra aponta para a Eucaristia e a Eucaristia é o cumprimento da palavra. Aqui nos convém a frase de São João, que diz no seu prólogo: e o verbo se fez carne. Ou seja, ali na liturgia eucarística, a palavra se faz alimento. Ali nos é dado Cristo na Eucaristia. Eu quis iniciar essa homilia explicando um pouco sobre a natureza da Santa Missa, essas duas partes, para que a gente entenda como essas duas realidades se fazem presentes no texto do Evangelho deste domingo. Agora, vamos entrar mais exatamente no texto do Evangelho e perceber essas duas partes da Santa Missa que se fazem presentes no texto deste domingo. Primeiramente, é bom salientarmos que o dia em que acontece o diálogo dos discípulos de Emaús com Nosso Senhor é o primeiro dia da semana. Bom, o primeiro dia da semana é exatamente o domingo. É o dia em que nós, católicos, costumamos vir à igreja. É a nossa Páscoa semanal. É o dia em que, obrigatoriamente, nós devemos participar da Santa Missa. Muito embora todos nós sejamos convidados a participar dos outros dias da missa, mas o domingo é o dia por excelência, então a gente deve participar do domingo da Santa Missa. Tanto é que não ir ao domingo na missa é um pecado grave, sim, porque a gente acaba desobedecendo o terceiro mandamento da lei de Deus, que diz guardar domingos e festas. E, tirando este pormenor do texto do Evangelho, nós vemos os discípulos de Emaús que caminham discutindo pelo caminho o que havia acontecido em Jerusalém, toda aquela situação que eles tinham experimentado. E nosso Senhor Jesus Cristo chega próximo deles e pergunta o que eles estavam discutindo. E eles dizem que estavam falando a respeito da morte de Jesus. O texto nos diz que os discípulos não reconheceram nosso Senhor e estavam como cegos. E depois de ouvir o que eles tinham dito, o texto nos diz o seguinte: que Nosso Senhor fez. Nosso Senhor, então, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Aqui, nós estamos na liturgia da palavra, vamos dizer assim, né? Já para nos identificarmos dentro dessas duas realidades que eu quero aqui refletir com vocês. A liturgia da palavra é exatamente esse momento em que nós escutamos as leituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo,
que nos falam sobre a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o plano de Deus para a humanidade que se cumpre na pessoa de Jesus. Por isso, nós não lemos todas as passagens bíblicas, mas somente aquelas que fazem referência ao cumprimento do plano de Deus para a salvação da humanidade. Não que as outras partes da Sagrada Escritura não sejam importantes, outros livros, outras passagens, mas porque existem passagens que fazem clara referência à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor, com os discípulos de Emaús, ele faz isso. Ele pega as passagens que falam a respeito dele e explica para os seus discípulos. Contudo, nas missas diárias ou semanais, ou seja, as missas de segunda até sábado, nós lemos também outras passagens da Sagrada Escritura. A igreja tem uma pedagogia própria de ler a Sagrada Escritura, onde, no período de 3 anos, nós lemos quase toda a Bíblia. Diria que 90% da Sagrada Escritura nós lemos durante o período de 3 anos. Por isso que tem ano A, ano B e ano C, porque as leituras elas vão mudando. É bem verdade que algumas vão se repetindo ao longo dos anos, porque são importantes, sobretudo para a vivência de certos tempos litúrgicos, mas elas vão mudando também as leituras, né? Ao longo de 3 anos a gente vai ali lendo toda a Sagrada Escritura. Os outros 10% fica como dever de casa do católico, vamos dizer assim, né? Até porque nós católicos, nós temos dificuldade de lermos a Sagrada Escritura. A gente deveria fazer esse exercício, ter esse hábito de ler a Sagrada Escritura todos os dias, ler um pedacinho da Sagrada Escritura, a começar pelo Novo Testamento e depois pelo Antigo, pois é o Novo Testamento que dá sentido ao Antigo Testamento. Mas aqui eu queria chamar a nossa atenção para o fato de que nosso Senhor explicou as passagens que falavam a respeito dele. Uma coisa muito importante na liturgia da palavra é a homilia. A homilia é a explicação da Sagrada Escritura, ou seja, a reflexão que o padre vai trazendo ali para que os fiéis compreendam ainda mais aquela palavra que foi proclamada, aquela palavra que foi ouvida. O padre, ele cumpre ali, vamos dizer assim, o papel do próprio Cristo que fala aos seus irmãos. Na verdade, todo sacerdote, nos sacramentos, agem na pessoa de Cristo. Ou seja, ele faz as vezes de Cristo. E Cristo ali usa da boca do sacerdote, o Espírito Santo também, para falar aos seus fiéis. Por isso, prestar atenção na homilia é algo muito importante, porque é o próprio Cristo que está ali naquele momento falando conosco. Um detalhe muito importante neste ponto é a postura de saber ouvir. Para se aprender é necessário saber ouvir. Mas não saber ouvir pelo ouvir, mas um ouvir que me leve a mudar de iniciativa, um ouvir que me leve a entender que ali na homilia o próprio Cristo fala comigo e exige de mim a minha conversão, exige de mim a minha mudança de postura. Então, depois que nosso Senhor Jesus Cristo explica as Escrituras para os discípulos, o texto nos fala que ele faz de conta que vai embora. Mas os discípulos pedem para que nosso Senhor fique mais um pouco. E aí o texto nos diz o seguinte: quando se sentou à mesa com eles, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, ele toma o pão, abençoa, parte e lhe distribui. Nisso, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem Jesus. Jesus, porém, desaparece da frente deles. Aqui não há como a gente não compreender que esse gesto de nosso Senhor, de tomar o pão, abençoar, partir e distribuir, não faça referência à liturgia eucarística. É na liturgia eucarística que tudo isso acontece. De fato, é na liturgia eucarística que se apresenta o pão, que se abençoa, que se parte e se distribui ali na hora da comunhão. E aqui eu já queria antecipar uma coisa muito importante. A missa foi algo inventado pelo próprio Senhor. Ou seja, foi o Senhor que instituiu. A gente não fala inventado aqui, eu só estou usando esse termo para você entender. Mas a missa foi algo querido por nosso Senhor Jesus Cristo.
Foi ele que instituiu este sacramento, assim como também todos os outros. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele institui a Eucaristia, ou seja, a Santa Missa, ali na Quinta-feira Santa. Ele celebra com os seus apóstolos e ali lhes dá o mandato e a ordem para que eles celebrem em memória dele. Para que eles celebrem a Eucaristia ali, vivenciando tudo aquilo que eles estavam experimentando. É claro que o modo como nós celebramos hoje a missa, ela é muito mais estruturada e organizada como era no início. Foi preciso que se fizesse isso, porque para não haver disparidade de celebrações, cada um fazer do seu jeito, então a igreja, com a sabedoria do Espírito Santo, ela foi ordenando um rito, uma forma de celebrar. É bem verdade que também ao longo dos anos esse rito ele foi se complementando, foi se estabilizando. Há praticamente 60 anos atrás, a igreja ordinariamente celebrava o rito que nós chamamos o rito tridentino, em latim, etc. Depois do Concílio Vaticano II, a igreja ela atualiza a forma de celebrar, segundo agora o missal de Paulo VI, que nós chamamos. Mas a essência da liturgia, ela continua a mesma. Aquilo que é a natureza da celebração eucarística, ela continua a mesma. Pode ser que, de repente, uma outra coisa tenha mudado, uma palavra, algum gesto, etc. Mas aquilo que é essencial dentro da Sagrada Escritura não da Sagrada Escritura já, da Santa Missa, não é mudado. Muito embora também, dentro da igreja, que eu não quero entrar nesse detalhe, existem também outros ritos também, de outras tradições litúrgicas, mas aqui não vamos entrar nesse detalhe, só para vocês ficarem sabendo mesmo. Mas o importante é nós entendermos que aquilo que é essencial da Santa Missa, ela vem perdurando ao longo dos anos. Meus irmãos, eu quero com isso chamar a nossa atenção, a atenção de vocês, para a importância da nossa participação na Santa Missa, sobretudo nos domingos. A missa é a oportunidade em que nós nos alimentamos de nosso Senhor Jesus Cristo, seja na palavra, como também na Eucaristia. A igreja nos ensina que na Santa Missa temos duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Ambas alimentam a vida do homem para o seu relacionamento com Deus. Devemos aproveitar esta graça da presença de nosso Senhor na Santa Missa. De fato, é Ele mesmo que nos fala pela palavra e nos alimenta da Eucaristia. Tem pessoas que pensam que a comunhão é o mais importante do que a palavra. Mas, na verdade, ambas se completam, ambas são importantes também. Não deve participar da mesa eucarística aquele que não participou da mesa da palavra. E aqui eu quero também chamar a sua atenção para que você não faça, faça de tudo para não chegar atrasado na missa. Tem pessoas que costumam chegar atrasadas, e isso é muito ruim para a participação da Santa Missa enquanto todo. É claro que existem às vezes imprevistos, né? Acontece alguma coisa e você acaba chegando atrasado, mas isso não pode ser um hábito da sua participação na Santa Missa, chegar atrasado. O católico ele deve chegar pelo menos uns 10, uns 15 minutos antes da missa para fazer a sua oração pessoal e aguardar o início da Santa Missa. Não é bom chegar atrasado na missa. Existem até mesmo a orientação de que se você chegar muito atrasado na missa, você não deve comungar. Não deve. A minha orientação é que você não comungue se você chegar depois da primeira leitura. Tem padres que, às vezes, trazem um pouco mais. Tipo, se você não participar do ato penitencial, também não comungue. Enfim, mas eu acredito que a partir dali da primeira leitura, se você chegou depois da primeira leitura, participe da missa, ouça a palavra de Deus, etc. Fique ali, mas não comungue porque você não participou, né, da primeira mesa, que é a mesa da palavra. Então, eu já vi, às vezes, na igreja, pessoas que chegam ali próximo do ofertório e vão comungar. Tá super errado isso. Né? Não é a orientação da igreja você chegar atrasado, muito atrasado, e comungar. Entende? Então, tomemos cuidado com isso,
para que não se torne um hábito na nossa vida. De todo modo, a nossa participação na Santa Missa ela deve ser do início ao fim, da saudação inicial até a bênção final. E toda a Santa Missa deve ser bem vivida, bem rezada, por isso desligue o seu celular quando estiver na missa, ou talvez nem traga o celular. Procure prestar atenção, se concentrar. Antes da missa, se você chegar mais cedo, peça a Deus a graça para que você possa viver bem a missa. Peça ao Espírito Santo para que venha abrir a sua mente, o seu entendimento, para que você compreenda aquilo que vai ser pregado, aquilo que vai ser dito pelo padre. Isso é muito importante. Peça até mesmo ao seu anjo da guarda que lhe ajude a viver bem aquela missa que você irá participar. Meus irmãos, concluo esta homilia pedindo a você que dê mais importância à Santa Missa. Procure participar bem dela e faça de tudo para que você comungue bem. Por isso, busque a confissão com frequência, pois Cristo deseja ficar com você para sempre. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, nos ajude em nossa caminhada cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.